É um esporte caro? Muito, muito caro. É um esporte caro que hoje em dia ainda chegou num nível muito mais caro, né? Mas é um esporte que, tipo assim, você começa a correr através do seu pai, né? Sim. Através de um dinheiro de família, muito difícil, né? Ou alguém que realmente, pô, esse menino é diferente, eu vou acreditar nele, vou apoiar, onde aconteceram alguns pilotos Sim. assim. Por Então o cara exemplo. já tem que ter uma família estruturada sim. ali para o negócio Mas acontecer. me conta um pouquinho sobre isso, porque por exemplo, eu assisti a série do Senna, Sim. agora há pouco. Aí daqui a pouco também até quero falar sobre a série com você. Mas quando assisti, eu não entendi direito se eles tinham dinheiro ou se não tinham, porque Sim. é algo caro para você correr. Então, o quanto que custa poder correr de Fórmula O 1? Senna é uma... Primeiro que, pô, é uma história muito espetacular, né? Sim. A história, né, do Ayrton, como foi. Mas, logicamente, ele tinha uma estrutura por trás da família dele, como mostra, né? O pai dele trabalhando A numa fábrica. uma fábrica, Uhum. como é que era? Até esqueci a fábrica que era. Não era mecânica. Não era de carros? Era de carros, Peças, fazia sei lá. componentes, né? De, Acho que era de componentes. de carros. E então ele tinha uma estrutura para você ver que o pai dele até não queria que ele Sim. corresse, né? E ele teve que passar por essa situação para mostrar para o pai dele que o que ele queria realmente era ser um piloto, né? Então é uma... Agora, existem casos, por exemplo, do Schumacher, o pai dele tomava conta de um cartódromo. Entendeu? Cara, eu vi, o Schumacher foi o maior vencedor da história, é isso? O Hamilton não, o Hamilton ultrapassou ele no número de Ultrapassou vitórias, ele né? agora. Sim. Entendi. E de poles também. Mas a minha dúvida é, tipo assim, quando começa a Você só ganhar ultrapassou porque ele ficou algum zoado. dinheiro? Não, mas cara, só que a gente fala de ganhar, quanto que custa correr? Tipo, da onde que é esse custo? Eu acho que hoje... Precisa comprar o carro, porque não tem uma equipe que é dono do carro? Como que eu acho funciona que isso? Hoje em dia, para você, se você tiver que fazer a sua carreira inteira até chegar na Fórmula 1, até chegar na Fórmula 1, né? Porque chegou na Fórmula 1, alguém vai ter que... Uma equipe vai ter que escolher para correr. Não, né, para pagar para correr. Porque também existem casos de pilotos que entraram na Fórmula 1 por dinheiro. Pagaram pra Patrocínio, correr. um país que apoiou, o pai, ou em geral, né? Tô falando piloto talentoso que vai, né, pagar Entendi. a carreira inteira, mas aí depois uma equipe de Fórmula 1 vai contratar ele. Eu acho que hoje em dia não custa pelo menos uns 10 milhões de dólares. Nossa, Que mãe do isso, céu. cara? A trajetória até chegar na Fórmula 1. 10 milhões de Meu, dólares. Kaique, isso daí vai dar uns 60 milhões de reais. Você consegue. Só que é bom que Você dê consegue. certo depois, né? Pô, É bom legal, que dê cara. certo. Você não vira piloto, mano. Mas assim, só pra entender por cima, aonde que ele gasta esse dinheiro? Pra você ter uma ideia, o kart, né? Tô falando no Brasil, mas principalmente lá fora, na Europa, né? O kart é muito profissional na Europa, tem equipes muito grandes correndo, fábricas de kart muito grandes correndo, que tomam conta também dos pais também, né? Tem muitos campeonatos durante um ano de kart, e um piloto para fazer o campeonato direito, falando um piloto, corre aí seus 3 primeiros anos da carreira para conhecer, para melhorar, né? Que aí ele nem vai gastar um dinheiro muito alto. Aí a hora que ele entrar nessa fase, onde ele vai ter que ir atrás da equipe boa, ele vai ter que correr, ele vai gastar pelo menos seus 200 a 300 mil euros por ano. Isso sem contar a vida dele, se ele morar no Brasil e ter que viver lá, também tem o custo de vida que não é barato. Viagem hoje em dia custa caro também. Então, se você olhar que um piloto vai correr pelo menos aí uns seus 8 anos no kart, é um valor alto. É porque nesse esporte é muito importante a ferramenta, né? Muito importante Porque assim, a ferramenta. você joga o tênis, vou comprar uma raquete mais top do planeta. Cara, Não você é vai gastar milhão de Não. dólares. Não é um Você milhão de não vai dólares. gastar muito dinheiro, né? Não, e cara, outra, assim. né? Tipo assim, a mais top do planeta, talvez a diferença que ela vai te entregar comparando com outro jogador no mesmo nível que você é pequena, né? Sim. A diferença num kart com um outro piloto do mesmo nível, você está disputando por 10º Sim. com outro piloto. Mesmo que você seja o cara diferente, o cara, um talento, né, fora do comum. Então é uma diferença muito pequena, porque o nível profissional hoje em dia é muito próximo, né? Se você olhar na Fórmula 1, beleza, o Verstappen faz a diferença, o Verstappen merece tudo aquilo que ele tá fazendo. Ele mostrou ano passado, ele tinha um companheiro que chegou acho que em 5º no campeonato, 6º, e ele foi campeão. Então isso mostra a diferença dele, né, pro seu companheiro de equipe. Mas se você pegar, né, a gente está disputando décimos também, entendeu? Então se tiver um carro que é meio segundo de diferença, o Verstappen não vai ser campeão. Tem como. Entendeu? Agora, se tiver 2 décimos, talvez
ele ainda consegue tirar. É a maior treta, né? Que se você acompanha até na série, é dos caras reclamando dos carros, né? E que o carro não acompanha, às vezes, o que o piloto gostaria, a performance e tudo mais. É uma. Custo de manutenção para atualizar treta. o carro deve ser desde. Se o carro de casa aí já dá uma manutenção bizarra, Cara, imagina um o custo deve desse. ser absurdo, Então é um cara. esporte caro, né? Igual a gente estava falando antes, e você tem que ter ou um apoio familiar ou um apoio, né, de empresas. Então, voltando para trás, o que me deu muita força é que, tipo assim, eu passei uma época onde eu fiquei sem correr, eu não tinha dinheiro para correr. Então, tipo assim, isso me fortaleceu muito psicologicamente, pressão, porque, arrumei a corrida para correr, eu preciso ganhar. Se eu não ganhar, talvez eu não tenha a próxima corrida. Mas então aí você ficou um tempo sem correr e você não tinha o que fazer, porque não dava nem pra treinar, então. Dava, só que aí, tipo assim, eu corria de kart numa equipe, né, que não custava nada, o motor era alguém que me dava o motor para eu usar, o chassi eu conseguia de graça porque o cara conhecia meu pai, então eu corria dessa maneira. Aí, né, eu precisei ir para Fórmula Chevrolet, que era o meu primeiro campeonato de carro. O primeiro ano eu não corri, porque eu corri só metade do campeonato, porque eu não tinha dinheiro para fazer as primeiras corridas. Sério? E aí eu comecei assim, aí eu peguei uma equipe que não era uma equipe vencedora, uma equipe que arrumou um patrocínio, eu até falo, né, até hoje, do Hospital São Luís, que me ajudou muito lá atrás. E eu comecei, fiz metade do campeonato, cheguei em quinto no campeonato. O ano seguinte eu fiz o campeonato inteiro e fui Fazendo campeão. metade do campeonato, chegou em quinto? E aí o ano seguinte eu corri o campeonato inteiro e fui ganhou campeão tudo. brasileiro. Chama Ganhou Chevrolet. Cara, e aí depois você virou campeão brasileiro. Aí, beleza. Agora tem que ir pra Europa. Aí eu não tinha grana pra ir pra Europa. Eu consegui... Tô falando rápido, assim, pra não... Né? Mas até antes de você continuar, porque uma coisa Tem que pressa não, filho. tem pressa não. Mas esse convite pra ir pra Europa, você ganhou. No que você ganhou, aí as pessoas começaram a olhar e falaram, pô, esse Felipe aí é promissor. No Brasil, né? No Mas Brasil. na Europa eu não era ninguém, né? Mas aí te convidaram pra ir? Não, aí eu fui atrás de arrumar um campeonato, né? Que era a próxima fase, depois do campeonato de Fórmula Chevrolet que eu corri aqui. Era a próxima fase, que era ir pra Europa. Era um campeonato, na época, que chamava Fórmula Renault. E aí eu fui atrás. Primeiro, todo mundo aqui no Brasil falava, se você não for pra Inglaterra, você não vai chegar na Fórmula 1 nunca. Então você tem que ir pra Inglaterra. Só que a Inglaterra era muito cara, eu não consegui ir pra Inglaterra. Aí eu fui pra Itália. Aí eu comecei a ir atrás de algumas equipes na Itália. E eu tinha... o campeonato custava 160 mil euros para fazer o campeonato inteiro. Ficou mais caro agora, igual a gente tava falando aqui. O kart custa 300, né? Aí eu fui atrás de algumas equipes e tinha uma equipe que aceitava eu fazer o campeonato inteiro por 160 mil euros, mas era uma equipe muito ruim. Aí fui atrás de algumas equipes melhores e chamou uma equipe que não era a que venceu o campeonato e tal, mas era uma equipe competitiva que ele me aceitava eu entrar para fazer 6 corridas só do campeonato italiano com esse valor de 100 mil e tentar arrumar a diferença para acabar o campeonato, né? Para fazer. E ele me dava isso era o campeonato italiano de Fórmula Renault, e ele me dava duas etapas do europeu, que era no mesmo final de semana do italiano. Então, esse era o meu acordo. E aí eu falei, tá bom, agora eu preciso arrumar uma grana para eu viver lá fora. E meu pai falou assim, eu te ajudo um pouquinho, mas eu tinha um carro, eu tinha 18 anos, eu tinha um carro que meu pai tinha me dado, que era um Astra 2.0. E aí ele falou assim, só que você vai ter que vender o carro e viver com o dinheiro do carro. Eu falei, tá bom, vamos vender o carro. Aí eu vendi o carro e vivia, né? E me ajudou para eu custear a minha vida, né? Lá fora. Então foi assim. E aí esse foi talvez um ano mais importante da minha carreira. Porque eu cheguei lá, assim, comecei a fazer os treinos, recorde da pista, fui campeão italiano e campeão europeu. No meu primeiro ano na Europa. Na Fórmula Renault. Chamava. Aí, logicamente, chegou um menino do nada no Brasil, não era conhecido e ganhou 2 campeonatos no mesmo ano. Isso foi realmente algo que trouxe o interesse de várias equipes de Fórmula 1 em cima de mim. Então, quer dizer, depois, lógico, teve a minha carreira, teve tudo aquilo que aconteceu, só que talvez foi um momento mais importante onde eu consegui, né, tipo...
chegar e mostrar o talento que eu tinha. Mas A gente usa Três Corações já há uns 3, 4 anos aí. Nossa, e muito os bem. empresários que quiserem, né? É só clicar aqui no link da descrição. Exato. Você é um empresário, você tem uma empresa, você quer que a sua empresa consuma Três Corações, porque aqui os nossos funcionários consomem, eu consumo, os nossos sócios consomem, os nossos colaboradores consomem, os nossos visitantes consomem. Se você também quiser esse padrão de qualidade na sua empresa, a gente vai deixar um link aqui E ó, para você não clicar. sei